Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa classe dos juniores da Escola Bíblica Dominical. E neste trimestre seguimos então estudando a história dos profetas. Hoje, lição de número 10. Vamos aprender um pouquinho sobre Sofonias, o profeta do juízo. Acompanhe comigo aí, página 46, a nossa conversa de professor. Na aula de hoje, seus alunos aprenderão sobre o profeta Sofonias. Assim como os outros profetas levantados por Deus, Sofonias foi escolhido para alertar os judeus a respeito da obediência à lei do Senhor. Como aconteceu em outras ocasiões, a liderança e o povo estavam corrompidos, distantes de Deus. Sofonias ousadamente pregou contra o pecado e anunciou que o Senhor enviaria julgamento sobre as práticas das más obras, assim como ele já vinha anunciando. Nos dias atuais, a realidade é muito parecida. Várias pessoas se dizem cristãs, não demonstram comprometimento com a prática da palavra de Deus. Por essa razão, você, professor, não pode se calar diante do pecado. Mostre aos juniores que prestaremos contas a Deus a respeito de tudo que praticamos perante Ele. Ensine aos juniores que os dias são difíceis, mas não podemos descansar os braços. Precisamos trabalhar com afinco pelo reino de Deus e anunciar que o juízo de Deus virá sobre todas as pessoas que não quiseram ouvir a palavra do Senhor. A promessa de Deus por meio de Sofonias é que se levantaria uma geração pura, que invoca o nome do Senhor, formada por verdadeiros adoradores. Peça a Deus que você e seus alunos façam parte dessa geração, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí a história se passa lá no livro de Sofonias. E já deixamos aí os versículos para meditarmos. Segunda a sábado, você sabe, temos aí versículos que nos auxiliam a estudar a temática da lição. E você pode utilizar aí no seu momento com Deus, no seu devocional. Então você lê a palavra, o Senhor vai ministrando aos nossos corações e vai ser uma bênção. E aí o momento da oração, vamos iniciar orando juntos, para que o Senhor prepare os coraçõezinhos ali para receber a palavra, que o inimigo não venha roubar a sementinha que o Senhor, através da sua vida, vai plantar no coração das crianças, dos seus alunos. Então que o coração deles seja um solo, um terreno fértil, que essa sementinha venha germinar, venha crescer, dar frutos, que o inimigo não roube. E como lá na parábola do semeador nós aprendemos, né? Que aquelas sementes que caem à beira do caminho é porque o inimigo rouba, não dá nem tempo de chegar lá no solo e crescer e germinar. Então vamos orar pelo coração das crianças, porque muitas vezes tem crianças que vão lá na EBD, na igreja, no culto infantil, e aí você pergunta depois, e aí, o que você aprendeu? E aí elas ficam assim, ai, não lembro, não sei. Por quê? Porque o inimigo foi lá e roubou. Então sempre ore com eles, para que o coração deles seja um solo fértil, que o inimigo não roube a semente ali plantada, amém? Então vamos orar também pelo estado do Ceará. E isso serve para nós também, para o inimigo não roubar a palavra no nosso coração. Vamos orar por Ceará. O louvor Trabalhar e Orar, 115 da nossa harpa cristã maravilhosa, e Eu Li na Bíblia, da Aline Barros. Então, qual é o objetivo hoje com Sofonias? Destacar o compromisso do profeta Sofonias com integridade e obediência aos mandamentos do Senhor. Então, ele era alguém comprometido, ele era íntegro, ele obedecia aos mandamentos e ele levava o povo também a tomar conhecimento disso. Então Deus usou Sofonias para alertar o povo mais uma vez. E ele não tinha medo de sofrer, não. Os profetas, eles não tinham medo do que o povo iria dizer, qual seria a resposta ali do povo. Eles não tinham medo, às vezes, de morrer, de serem torturados, enfim, todo tipo de coisas ruins que pudessem vir. Através disso, eles não tinham medo. O propósito deles era levar a palavra, seja qual for ali, seja qual for a circunstância que fosse acontecer depois. Eles criam em Deus e naquilo que Deus colocou na mão deles para fazer. E o versículo hoje está em Salmos 22, verso 27, que diz: Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor.
todos os povos da terra se voltarão para ele e todas as raças o adorarão. Nós sabemos que isso se cumprirá um dia. O dia em que todos os povos, os justos, os santificados pelo sangue do Cordeiro, estarão reunidos adorando ao nosso Deus. E deixei ali uma sugestão para memorizar esse versículo. Vamos dividir a turma em 2 grupos. Vamos dividir também esse versículo, entregar para os 2 grupos e ali eles vão ter que desembaralhar, colocar na ordem correta esse versículo. E aí vai ter um grupo que vai vencer, talvez um vai terminar antes, mas não venha bonificar esse grupo por isso, não. Que aí você vai causar ali, às vezes, um atrito, um vai ficar triste, né? E eu não acho legal. Prefiro, então, que os 2 grupos consigam fazer. E agora, vamos olhar lá na Bíblia, então, esse versículo. O que a gente entendeu desse versículo? Deixa eles conversar ali um pouquinho, e aí eles vão explicar, depois vão ter oportunidade de explicar o que eles entenderam. E já chegamos agora no momento da palavra. Abra sua Bíblia comigo lá em Sofonias. Amém? Vamos utilizar aqui os visuais, lindos visuais da nossa pasta. Essa pastinha aqui, você adquire ela junto com a lição, o kit do professor, então sempre tem essa pasta junto ali das classes infantis. E são recursos de imagens e figuras que vão nos ajudar na hora de contar a história, ó. Todas as lições têm aí 3 imagens, 3 figuras para você utilizar. E eu tiro uma fotinho e a gente disponibiliza para você aqui no link em azul, na descrição do vídeo, que é a pastinha do Google Drive. Lá você tem acesso a todas as classes aqui que o canal disponibiliza para você. Então você vai procurar pelos juniores, o número da lição, ficam todas disponíveis as lições do trimestre. E ali você, então, entra lá, faz o download. Precisa pagar alguma coisa? Não, é tudo gratuito, para a glória do Senhor. Então, abra comigo em Sofonias, sem delongas, vamos lá. E aqui a primeira imagem. E eu vou ler com você na nossa Bíblia. A minha Bíblia aqui no celular hoje. Não gosto muito, mas acreditem que eu esqueci a minha Bíblia em casa. Vamos lá, então. Sofonias, capítulo 1. E lá vai dizer: Eis a palavra de Yahvé, que veio a Sofonias, filho de Cuxi, cujo nome significa Yahvé protege, neto de Gedalias, bisneto de Amarias, trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então é mais um profeta que foi usado pelo Senhor para advertir o reino de Judá. Tornarei a destruir tudo que se sustenta sobre a face da terra, palavra profética do Senhor. Versículo 2. Exterminarei tanto os seres humanos quanto os animais, destruirei as aves do céu, os peixes do mar, todos aqueles que causam tropeço e transgressão. Os ímpios serão apenas montões de destroços. Tudo isso farei quando eu ceifar o homem da face da terra. Lá no versículo 6. Os que deixam de seguir o Senhor e não o buscam, nem o consultam. Cala-te, pois, diante de Yahvé Adonai, Deus, porquanto o dia do Senhor está muito próximo, pois ele já preparou um sacrifício, consagrou os seus convidados. E lá no 12, naquela época vasculharei Jerusalém com lanternas, castigarei todas as pessoas que descansam sobre a borra do vinho, velho e azedo, isto é, que são complacentes com o pecado, que alegam em seus corações. Ora, o Senhor não intervém, Ele não faz o bem e nem o mal. Então olha como estavam as pessoas naquela época. Elas estavam dizendo no seu coração: o Senhor não intervém nem para bem nem para mal, o Senhor não está nem aí para o seu povo mais, o Senhor já se esqueceu, está longe, Ele não está vendo nada que está acontecendo. Então eles alegavam isso em seu coração. E o Senhor usa agora Sofonias para revelar o coração pecaminoso daquele povo e que viria o juízo e não tardaria. E mais uma vez Deus usa o seu profeta para alertar o povo. E você sabe que lá no tempo de Sofonias, eles agora, se você quiser acompanhar lá em 2 Crônicas 34, 14 e 15, deixa eu abrir aqui com você. 2 Crônicas
34, 14 e 15, que o livro da lei ele foi encontrado bem na época ali de Sofonias. Então, enquanto distribuíam o dinheiro que se havia trazido como oferta à casa de Yahvé, o Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da Torá, a lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então, Ilquias comunicou ao secretário Safã: achei o livro da Torá, a lei na casa de Yahvé, o Senhor. E entregou o livro nas mãos de Safã. Então, ali, queridos, há um avivamento que vai vir por meio da palavra. Porque o avivamento, ele vem sempre por meio da palavra. Porque a palavra nos confronta, ela mostra onde estamos errados, o que devemos consertar, ela faz nós nos humilharmos perante o Senhor. Então, quer um avivamento na sua vida, querido, vá para a palavra, para a Bíblia, para a palavra do Senhor. É ela que vai te avivar. Né? Não espera que algo sobrenatural aconteça. Não, querido. Você tem que colocar o joelho no chão, ir para a palavra vai te confrontar, vai doer, vai machucar, mas ela vai te curar e vai te avivar. Então, quando eles encontram o livro que estava perdido, gente, olha, estava perdido. Se você encontra algo é porque estava perdido. E lá ele encontra, mas o Senhor já diz ali, ó, que ó, era por pouco tempo esse avivamento, porque o povo realmente estava com o coração endurecido. E logo eles voltariam a pecar novamente, mas o Senhor tinha um remanescente. E ali ele fala, através de Sofonias, que um dia todos os povos se juntariam, adorariam a ele, aquele remanescente, aqueles justos, puros de coração. E nós sabemos que é através do nosso Senhor Jesus que isso seria possível. Mas lá o Senhor já fala, há muito tempo atrás o Senhor já vinha falando. E aí na figura de número 1 você vê que eles acham o livro da lei lá perdido. Então eles voltam para o templo. Há um avivamento, mas isso dura pouco tempo. E aqui na figura de número 2, vamos lá em Sofonias 1 e 6. Sofonias 1 e 6. Sofonias 1 e 6. Os que deixam de seguir o Senhor, não o buscam, não o consultam. E ali o Senhor disse: o dia do Senhor está muito próximo. E novamente, assim como outros profetas, ele começa a trazer agora a mensagem do dia do Senhor. E o que era o dia do Senhor? O dia de prestação de contas, o dia do acerto, que o Senhor traria o seu juízo, porque ele é o justo juiz sobre a terra e sobre aqueles que andavam errados. Mas aqueles justos, o Senhor não traria o juízo sobre eles, e sim sobre os maus. E aqui os profetas, eles não se importavam em ser aceitos ou não pelo povo. Então ele vai pregar ali. E você pode acompanhar sobre o dia do Senhor lá no versículo 6, 7, no 12 e no 14. Que diz que em breve virá, está próximo, vem depressa. Então ouvi com atenção, o dia de Yahvé será muito amargo, até os homens mais poderosos da terra tremerão e clamarão. E aqui na figura de número 3 continua falando sobre o dia do Senhor. Mas o Senhor guardará o seu remanescente. Lá em Sofonias 3 e 9, que o Senhor, ele fala então sobre o remanescente que o Senhor guardaria. Haverei de purificar os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome de Yahvé e o sirvam espontaneamente, com o mesmo espírito. Então é o que nós vivemos nos dias de hoje, né? Estamos no tempo da dispensação da graça do Senhor. O Senhor Jesus, ele já enviou, né, o plano perfeito, Jesus, e nós estamos aí, ó, pregando para o mundo todo, alcançando mais e mais vidas, para que todos sejam salvos e todos façam parte desse remanescente que um dia irá morar no céu com o Senhor. E aqui ele fala sobre o dia do Senhor. Ah, dia triste, dia de aflição para todos. O dia do Senhor virá para todos e haverá paz e recompensa através do sangue de Jesus para aqueles que o aceitarem, né? E para aqueles que foram lavados e redimidos. O Senhor guardará o seu remanescente. Então essa foi a palavra de Sofonias ao povo. Foi uma palavra dura,
assim como já vem seguindo os outros profetas. Ele sempre tem ali uma palavra de repreensão, mas o Senhor deixava sempre uma esperança, assim como o Abacuque, que nós deveríamos viver pela fé, devemos viver pela fé. E esse foi Sofonias. E aí eu deixei para você a atividade. Quantos capítulos? É um profeta menor. O que está escrito em Sofonias 3:17? Que Yahvé, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti, com seu amor te renovará completamente e se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. E aí ele continua que ele mesmo reuniria o seu povo, guardaria o seu remanescente e eles teriam paz. Lembrancinha, Deus é o nosso justo juiz. Lembre-se disso. E já concluímos a aula de hoje aprendendo sobre os Sofonias. Ele veio alertar o povo e dizer que nós temos que obedecer às leis do Senhor e que o dia do Senhor viria e ainda virá. Nós sabemos disso. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você que sempre nos acompanha por aqui, pelos recadinhos, estamos sempre de olho e nos vemos na aula que vem. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.